Depressão, transtorno de ansiedade e outras doenças psicológicas atualmente chamam muito atenção em todos os escritórios de advocacia, porque essas pessoas procuram os escritórios para saberem seus direitos. Por incrível que pareça, especialmente após a pandemia, cresceu assustadoramente a procura por consultórios psiquiátricos, psicólogos, terapias alternativas e também escritórios de advocacia de pessoas relatando problemas de saúde mental. Por que isso acontece? A gente não vai entrar nesse aspecto nesse vídeo, mas eu vou contar para vocês todos os detalhes dos direitos que assistem essas pessoas quando esses problemas geram incapacidade para o trabalho. Acompanhe o vídeo até o final, pois eu vou dar dicas preciosas para você que tem esse problema ou conhece alguém que tem esse problema nesse momento. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e direito do trabalho e venho aqui nesse canal fazendo um trabalho informativo, levando para as pessoas informação concreta, boa, de qualidade, para que elas possam conhecer seus direitos e a partir daí ter uma vida um pouco mais digna. E a gente tem conseguido, com muito esforço, com muito trabalho aqui, levar essas informações e trazer para algumas pessoas uma vida de melhor qualidade. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal agora, não tem custo nenhum, para que você fique informado de todos os direitos, especialmente do direito das pessoas com deficiência. Nos acompanhe também todas as quartas-feiras, a gente tem uma live aqui no canal às 20 horas, trazendo informações, conversando, tirando dúvidas ao vivo. Você é nosso convidado para amanhã à noite, nós temos uma live. Como eu falei no início do vídeo, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, outras doenças psiquiátricas e outras doenças de ordem psicológica têm assombrado muitas famílias, especialmente após a pandemia, por causas que variam aqui, não vale a pena a gente entrar nesse mérito nesse vídeo aqui. Porque o objetivo do vídeo é justamente trazer para essas pessoas, para essas famílias, ou se você conhece alguém que está nessa condição hoje, levar para essa pessoa essa informação para que ela possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor, se tratar um pouco melhor e por aí vai. Bom, pessoal, de forma assustadora, como eu falei, essas doenças têm trazido para essas pessoas, para as famílias delas, transtornos assim seríssimos de várias naturezas. E o que acontece na maioria dos casos é que essas pessoas ficam sem saber que caminho tomar, que rumo tomar. E com isso elas se atrapalham porque às vezes elas têm dificuldades no ambiente de trabalho e aí isso traz para elas, em muitas ocasiões, demissões que não precisavam acontecer, porque se elas pudessem ou soubessem conduzir essa situação de uma forma mais adequada do ponto de vista jurídico, a situação poderia ser contornada, como eu vou orientar aqui hoje. Então, se você ficar atento, você vai entender que caminhos que pode tomar, se você é uma pessoa que está vivendo essa situação nesse momento, ou se conhece alguém, compartilhe o vídeo com ela, para que ela possa também se inteirar desse assunto, beleza? Então, rapidamente, eu quero dar aqui algumas informações a respeito do que essas principais doenças que trazem para essas pessoas esses transtornos. A primeira delas seria a depressão, que é uma doença que alcançou um número inacreditável de pessoas, especialmente por conta das crises que nós temos vivido em nossa sociedade, inclusive a crise de saúde que temos enfrentado nos últimos anos, e é reconhecidamente assustador o número de pessoas que relatam ter essa doença nesse momento. Nos últimos dias eu recebi aqui relatos de pessoas que querem pedir demissão no trabalho, querem se isolar, querem fazer qualquer coisa para poder se livrar dessa situação que estão passando. Mas poucas pessoas relatam que têm procurado assistência médica para um tratamento adequado. E essa é a minha primeira dica. Todas as pessoas que têm vivido esse problema, às vezes ficam envergonhadas ou porque não têm recursos de procurar o tratamento médico adequado.
E esse é o primeiro passo, seja na rede particular, seja pelo SUS, procure tratamento médico adequado, porque essa doença, depressão, não é frescura, não é bobagem, não é coisa da cabeça da pessoa. Às vezes a família não compreende, o companheiro não compreende, os filhos não compreendem, mas é uma doença que pode atacar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. E perceba, quando isso não é levado em consideração, isso que eu acabei de falar, que depressão não é frescura, isso se torna mais um problema a ser enfrentado na vida de quem está vivendo essa situação. Então, você que é familiar de alguém que demonstra alguns sinais como isolamento, fome excessiva ou falta de fome excessiva, sono excessivo ou falta de sono excessivo, esses extremos são pequenos sinais que o corpo começa a dar da depressão. Muita solidão, a pessoa começa a mudar os seus hábitos de forma muito brutal. Todos esses são pequenos sinais de que a depressão está começando ou já se instalou na vida daquela pessoa. E aí, o tratamento adequado, o tratamento médico adequado pode e vai ajudar muito essa pessoa, porque o médico vai investigar as causas, vai medicá-lo com medicação ou com terapia, e aquilo vai dar a ele, vai dar a essa pessoa uma condição de vida muito melhor. A segunda coisa que eu quero comentar com vocês aqui é em relação ao transtorno de ansiedade, que é uma doença diferente da depressão, porque ela gera outras consequências, como preocupação excessiva, expectativa apreensiva, pessoas que têm uma expectativa muito grande em relação às coisas e que criam expectativas muito altas em relação a algumas situações. E isso tudo, tanto a questão da preocupação excessiva quanto das expectativas altas, cria um bloqueio funcional na vida dessas pessoas. Essas pessoas começam a ter uma capacidade produtiva, uma capacidade de trabalho muito menor do que tinham anteriormente. E isso é muito ruim, porque gera problemas tanto na vida social, familiar, quanto na vida profissional, evidentemente. Já a síndrome de burnout, eu quero falar duas coisas importantes sobre a síndrome de burnout. É uma síndrome relativamente conhecida há pouco tempo, mas que tem características muito próprias, que é a exaustão, o esgotamento físico e mental, carga excessiva de trabalho, cobrança excessiva de carga de trabalho, e também caracteriza-se por um ambiente profissional muito tóxico. A partir de 1º de janeiro desse ano de 2022, a Organização Mundial da Saúde e a legislação brasileira adota, então, a síndrome de burnout como doença ocupacional. Isso é muito importante, porque até então não era reconhecida como doença ocupacional. Então, a partir agora, como eu falei, de 1º de janeiro, já é reconhecida. Evidentemente que o médico, o psiquiatra, vai ter que atestar a relação de causalidade entre a síndrome e também o ambiente de trabalho da pessoa, mas é um avanço em termos de inibir algumas empresas de atuarem dessa forma tão tóxica na vida dos seus colaboradores. Dado aí o primeiro recado, as primeiras orientações em relação às características dessas doenças, o que eu quero falar é que todas elas e outras doenças que eu não mencionei aqui são causa de afastamento para o trabalho. Agora mesmo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu falava com uma pessoa, atendendo um cliente, que relatou que inclusive foi encaminhado para a terapia, mas o médico não encaminhou para o afastamento do trabalho. Então veja bem, a primeira coisa muito importante para que a pessoa não tenha problemas no ambiente de trabalho e que possa gozar de um benefício de incapacidade temporária ou permanente, já vou explicar a diferença entre um e o outro, seria um encaminhamento do seu médico, ok? Ou do médico do trabalho, para um afastamento da sua atividade laboral. Se o médico encaminhar o afastamento acima de 15 dias, a empresa obrigatoriamente tem que encaminhar essa pessoa para o INSS.
Doutor André, eu não trabalho já há alguns meses, como é que eu faço? Não tem problema, mesma coisa, o encaminhamento do médico, do seu médico particular, ou médico do SUS, você vai sozinho até o INSS ou pelo aplicativo, você consegue fazer o pedido de benefício de incapacidade temporário ou permanente, ok? A diferença entre eles é muito simples, gente. Até a reforma da Previdência, nós conhecíamos o auxílio-doença, que é hoje conhecido como benefício por incapacidade temporária, porque ele vai levar somente algum tempo, que é o tempo do tratamento, ou o tempo que a perícia médica do INSS entenderá necessário para esse tratamento. Pode ser requerido prorrogação, enfim, existe uma série de situações envolvendo esse tema do benefício por incapacidade temporária. Ou também nós tínhamos a aposentadoria por invalidez, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária. Em ambos, primeiro grande requisito, repito, ressalto e saliento aqui, mais uma vez, é que você tem que ter um encaminhamento médico, seja lá de que médico for. Obviamente, se você tem um problema de natureza psiquiátrica, você não vai levar um encaminhamento de um ortopedista para essa natureza, né? Então você vai levar um encaminhamento de um médico psiquiatra dizendo que você está incapacitado para exercer as suas atividades profissionais durante X dias ou durante tempo indeterminado, porque quando esse documento chegar na mão da perícia do INSS, nós vamos ter a possibilidade do INSS conceder o benefício temporário ou por tempo indeterminado, que é o benefício por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Se ficar constatado que essa doença, seja depressão, seja transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, qualquer outra doença de natureza mental, se ficar constatado que é uma doença crônica, se ficar atestado isso pelo médico e constatado pela perícia do INSS, certamente você terá direito ao benefício de incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Se for uma doença que tem tratamento, que tem solução, você certamente será encaminhado para um benefício de incapacidade temporário ou o antigo auxílio-doença. E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui com vocês, para que vocês entendam essa relação com a questão trabalhista, é que se você tiver essa enfermidade, e se essa enfermidade tiver uma relação de causa com a sua atividade profissional, por exemplo, uma pessoa que adquiriu a depressão por conta da sua atividade profissional, ou seja lá por qual motivo for, e que isso seja atestado por um médico que seja capaz de avaliar tanto o ambiente do trabalho quanto a questão da enfermidade da pessoa em si. Além do direito previdenciário, ou benefício previdenciário, dos dois que eu falei aqui agora, né? Benefício por incapacidade temporária ou permanente, você também tem direitos trabalhistas, como, por exemplo, o direito à estabilidade de 12 meses sem poder ser demitido e também direito a uma indenização por dano moral e também por danos materiais para custear o seu tratamento. Mas isso tem que ficar muito bem relacionado, tem que ficar vinculado à sua atividade profissional. Não adianta você achar que isso é relacionado à sua atividade profissional, porque não funciona dessa forma. Ah, doutor, mas eu sou humilhado, eu sou maltratado, eu adquiri depressão porque o meu patrão me tratava muito mal. Ok, isso acontece muito, mas isso tem que ficar constatado através de laudo médico, tá certo? Isso tem que ficar muito bem amarrado para que, no caso de uma discussão judicial, o juiz entenda que houve aí uma relação de causalidade com a sua enfermidade. E somente assim você vai assegurar seus direitos. Agora mesmo, como eu dizia, estava conversando com uma pessoa, ele me mostrou que teve um atestado médico de afastamento durante uma tarde e que foi encaminhado para terapia. Ele perguntou, mas eu não tenho nenhum direito? Falei, olha, com os documentos que você está me apresentando,
você tem direito ao afastamento aquela tarde e vai ter direito ao afastamento por atestado médico, sem desconto no seu salário, para fazer o seu tratamento, se for em horário de trabalho. Mas a empresa pode demiti-lo nessa condição? Pode, desde que não fique provado que a relação da enfermidade dele seja por conta da atividade profissional, ok? Se ficar provado que é por causa da atividade profissional, enquanto ele estiver em tratamento, ele também não pode ser demitido. É muito comum nós termos casos de reversão da demissão e a pessoa volta ao trabalho ou então tem uma indenização equivalente ao período dessa estabilidade. Pessoal, eu espero que essas dicas aqui simples relativas a essas doenças que têm assolado muitas pessoas e muitas famílias ultimamente possam servir para você ou para algum conhecido seu, algum familiar. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo a sua dúvida. Eu estou sempre à disposição para poder esclarecer e orientar no que for possível que estiver dentro do meu conhecimento. Tá certo? Nós atuamos em todos os estados do Brasil, todas as cidades. É só nos chamar que a gente vai ter o maior prazer, se for a sua necessidade, de nos contratar para lutarmos aí pelo seu direito. Tá? É só nos chamar nesses contatos que aparecem na sua tela nesse momento. Mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, também comparecer nas nossas lives às quartas-feiras, às 20 horas, ok? Deixar uma pergunta por último para você. Você conhece alguém, ou você nesse momento, ou da sua família, lá no seu trabalho, que tem depressão, tem sofrido com depressão, ou com transtorno de ansiedade, ou síndrome de burnout? Sim, conhece? Se conhece, você poderia encaminhar esse vídeo para essa pessoa? Se puder, eu te agradeço, deixa seu joinha e até o próximo. Um grande abraço.